oraram, célula. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E isso aconteceu nos dias dos pães asmos, no caso, a Páscoa. Havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de soldados, para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro então era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Só até aí. Fica com sua Bíblia aberta. Se a gente fosse colocar esse título aqui, a gente podia colocar a igreja que ora. A igreja que ora, ou quando a igreja ora. Edgar, por que você quer falar de oração hoje? Porque o que a igreja necessita hoje é de oração. Vamos lá, vamos para o texto? Um texto, tem segredos nesse texto aqui. Quem veio de manhã, segura aí. Está no tempo de Herodes. Está no tempo de quem? Herodes. Tempo que ele delega autoridade. Tempo que ele usa da autoridade dele para maltratar a igreja. E ele usa o tal tempo dele para maltratar a igreja, mas não somente isso, mas matar alguns da igreja. Só que a igreja, ela tem um dono. Só que o dono da igreja, aqui dentro do texto, a gente olha, parece que ele não está fazendo nada. Só que não é porque o dono não fez nada que ele deixa de ser dono. Amém? Não é porque o dono não fez nada que ele deixou de ser dono. Só que o tempo é de Herodes, então ele respeita. Respeita. Se ele fizer, ele é Deus? Sim ou não? E se ele não fizer? Continua sendo Deus. Então o que eu preciso fazer? Confiar. Pronto. Só que é o tempo de Herodes. E o tempo de Herodes passa, o da igreja não. Pois o tempo de Herodes não está ligado ao dono da igreja. O tempo de Herodes é transitório e passageiro, da igreja não. Por quê? Porque o tempo da igreja não está ligado a Herodes, mas o tempo da igreja está ligado ao dono dela. E o dono dela, você sabe quem que é? Quem que é o dono dela? Quem que é o dono dela? Você está aqui? Vamos lá, me ajuda a pregar aqui hoje. Herodes pode até pensar que ele está no controle, mas quem está no controle é o dono. Então vamos lá. Herodes quer nem saber. Herodes prende Pedro, Herodes prende Tiago e mata Tiago. Pronto, não tem conversa com Herodes. Pegou, matou. Herodes prende Pedro. Só que Herodes vai matar Pedro depois da Páscoa. Por quê? Porque Herodes é religioso, ele não mata nesse dia. E o interessante que nós vemos no texto é que os judeus se alegravam pela atitude de Herodes com aqueles. Isso me deixa, intrinsecamente aqui pensativo, que dos próprios deles se alegravam de ver dos próprios deles morrendo. Não vou nem abrir muito aqui não, para não caminhar demais. Então Páscoa, é Páscoa. Depois a gente mata Pedro depois da Páscoa. Páscoa, o que é Páscoa? Tempo de Deus. Páscoa, tempo de Deus. Tempo de Deus, do dono. O que a igreja vai fazer no texto? A igreja vai orar. A igreja vai orar. O que mais ouvimos hoje da igreja é que não tem tempo para orar. É que não tem tempo para ler a Bíblia. Somos muito procrastinador. Amanhã eu leio. Não, daqui a pouco eu leio. Quando eu chegar em casa, tomar um banho, almoçar, jantar, aí eu leio. Ou eu oro. Ou somos muito negligentes.
principalmente com essa área nossa. Então entenda uma coisa: a gente reclama de tempo. A igreja aqui, o tempo agora que elas têm é Páscoa. Páscoa, tempo de Deus. Então a igreja vai orar. Não tem tempo para orar, não? Não tem tempo para ler a Bíblia, não? Tem não? Ele te dá. Vai fechar tudo. Muita gente não vai trabalhar. E eu vou falar a mesma coisa que eu falei ano passado. Esse tempo é para o ímpio se arrepender, e esse tempo é para a igreja orar. É para orar. Não é para fazer nada mais, é para orar. Não é para se gastar e desgastar no Netflix, é para orar. Se de fato você é a igreja, você sabe qual que é a sua responsabilidade: orar. É orar. Entenda até o final da mensagem, você vai entender o que eu estou falando aqui. Então é tempo da igreja. Então ele te dá. Páscoa é o tempo que a igreja precisava para orar. É assim que Deus faz. É tempo. E ele manifesta dentro do seu tempo, dentro do tempo que está manifesto a ele, o tempo que é dele, o tempo para a igreja orar. Então, com esse tempo, o que a igreja faz? Orar. Ué. Quantas horas? Não sei. Posição de orar? Não sei. Só sei que a igreja vai orar. A igreja vai se manifestar dentro do tempo que está manifesto a ela. Pedro está preso. Pedro vai morrer depois da Páscoa. O que você vai fazer? Vou orar, ué. E tem ferramenta melhor do que essa? Deixa eu te falar para você uma coisa, presta atenção aqui. Não existe lugar de oração até que eu decida orar nele. Vou repetir. Não existe lugar de oração até que eu decida orar nele. Eu faço do lugar, a partir do momento em que eu começo a orar, um lugar de oração. Oração não é lugar, oração é manifestação. Oração é ambiente, ambiente não é lugar, ambiente sou eu sou um ambiente de oração. Você está aqui? Então aonde eu vou, o ambiente me acompanha, porque eu sou um ambiente de oração. Se eu começar a orar dentro do banheiro, vai vir um lugar de oração. Só que entenda uma coisa: por que a gente pede às vezes para vocês estarem aqui na segunda-feira? Segunda-feira eu vim aqui, tinha tempo que eu não vinha, vim orar. Saí lá de casa falando lá e falei, cara, eu preciso orar. Precisando orar. Não quer dizer que eu não oro, é porque a rotina do dia a dia não deixa eu tirar um tempo para orar. Então o que eu vou fazer? Vou lá orar. E vim orar. E meu coração só chorava. Eu só chorava no meu cantinho ali. Por quê? Porque eu começava a falar com meu Deus, que saudade que eu estava de conversar com o Senhor. Eu converso em cima da moto, converso no carro, tudo. Mas quando se trata de tempo com Deus, é o tempo reservado para Ele que você tira para falar com Ele. Senão Ele não tinha falado para você entrar para o seu quarto e orar. Então entenda uma coisa, que a igreja está em um lugar orando, que não é um lugar de oração, mas que se torna um lugar de oração a partir do momento que eles começam a orar ali dentro. A igreja vai orar. E quando a igreja está orando, Deus entra na prisão de Pedro. Só que, entenda aqui, só que isso incomoda a mim. Não sei se incomoda você, mas incomoda a mim. Por quê? Porque eu fui ensinado, se eu orar aqui, Deus tem que manifestar aqui. Mas a Bíblia não ensina isso. Porque a gente se acha muito dono de Deus só porque oramos a Ele. Aí quando nós oramos a Ele, nós colocamos tanto de coisas, regrinhas para Deus que Ele deve fazer. Só porque nós oramos a Ele. Só porque eu e você oramos não nos faz ser dono dele, ou temos a liberdade e o direito de dizer como Ele deve fazer ou não deve fazer.
Oração é dependência, só ora quem depende de Deus. Então entenda uma coisa, que Deus não é obrigado a se manifestar no lugar em que eu estou orando. Ele manifesta? Manifesta. Mas Ele não é obrigado a manifestar. Está no texto. Por quê? A igreja está onde? No outro lado da cidade, orando. E Deus está onde? Lá na prisão de Pedro. A prisão está onde? Do outro lado da cidade. Então, pega essa aqui. A igreja está orando, mas a igreja está vendo Deus agir? Hã? Mas nem por isso a igreja deixou de orar. Acorda aí. É aquele momento que você fala assim: eu oro, e quanto mais eu oro, a assombração me aparece. Parece que quanto mais eu oro, o negócio mais aperta. Olha aí, eu oro pro Brasil, eu oro para Belo Horizonte, eu oro para Minas Gerais, o treino melhora. Não melhora. Parece que piora. Só, sabe por causa de quê? Aí você pensa: eu vou parar de orar. Por quê? Porque você não está vendo Deus agir. Você acha que Ele não está agindo. Espera aí. Quem disse que eu e você precisamos ver Deus fazendo alguma coisa? Hã? Fé não é crer no invisível? Então entenda. Porque até porque eu e você nunca vamos ver Deus fazendo. Não vamos. Porque no dia que eu e você ver Deus fazendo algo, não foi Ele que fez, foi eu e você e foi outro, mas não foi Deus. Por quê? Porque Deus nunca se mostra fazendo. Deus só mostra depois que está pronto. Eu aprendo com Elias. Elias foge para o deserto, pedindo a morte. Quero morrer, o pé de zimbro nasce, ele deita lá debaixo daquele pé de zimbro e ó, descansa. Elias nem precisava de morte, precisava descansar. Aí o que a Bíblia diz? Que Elias está dormindo, vem um anjo, enche o cântaro de água, acende o fogo, amassa, junta os ingredientes, amassa o pão, põe o pão, esquenta o pão, faz um pão cozido, coloca aí, ó. Elias, acorda. Quando Elias acorda, tá lá, tá pronto. Elias viu Deus acendendo fogo. Elias viu Deus fazendo pão. Elias viu Deus enchendo o cântaro de água. É porque Deus nunca vai se mostrar fazendo. Ele sempre vai mostrar depois que está feito. Ei, tá pronto. Se for para o Senhor, pode aplaudir. Por quê? Porque o processo de execução é dele. E se ele um dia mostrar como ele fez, ele deixa de ser Deus. É nós que queremos entender Deus. Só que Deus é inexplicável. Como é que você fez, Deus? Filho, importante que eu já fiz. E até no momento que nós conseguimos explicar algo que Deus está fazendo e de que forma, não foi Ele que fez, porque isso é diminuir muito Ele. Se mostra muito você ficarmos muito acima dele. Mas dá para você entender uma coisa aqui? Que a igreja está orando aonde? Do outro lado da cidade. E o anjo desceu na prisão de Pedro do outro lado da cidade. Dá para você entender uma coisa aqui? Que você ora aqui e Deus manifesta lá. Dá para você entender uma coisa? Que enquanto você está orando aqui, Deus está manifestando em outro lugar. Mas você diga: eu não estou vendo. Não é para você ver, continua orando. Que Deus vai manifestar aonde foi o propósito da sua oração. Se é para uma boca de fumo onde seu filho ou seu marido está, fica tranquilo que a oração vai chegar lá. Mas eu não
consiga ir até Brasília, mas a sua oração chega. A oração da igreja chega. Você ora aqui e Deus manifesta lá. Você ora aqui e Deus manifesta lá na sua casa. Você ora aqui e Deus manifesta lá no seu trabalho para o seu patrão. Você ora aqui e Deus vai manifestar onde for, mas Ele vai manifestar. Então não coloque Deus no quadradinho. Pensa que Ele vai agir do jeito que você acha que Ele deve agir. Amém? Qual que é o resultado da oração? O segredo da oração não é como Ele vai te responder. O segredo da oração é saber que Ele responde. Pronto. Porque a gente pensa assim: Deus, então, deixa eu falar um negócio. Minha oração é essa, mas eu queria muito que o Senhor respondesse assim, ó: que vem um irmão com uma irmã com vestido vermelho. Tem ninguém com vestido vermelho? Ó, uma posse aí, com vestido vermelho. E ela vai vir rodando e vai falar: assim diz o Senhor. Ou, igual Gideão, aquele ventilador está virado para frente, mas se for do Senhor, que é para mim ir lá falar um oi para essa menina, aquele ventilador vai virar para lá. Entenda uma coisa, a gente coloca formas para Deus responder. Só que Deus não vai responder do jeito que nós achamos, ou da forma que queremos que Ele responda. Eu só quero que você saia daqui nessa noite entendendo uma coisa: que Deus, Ele responde às orações que são feitas a Ele. É isso que você tem que entender, e pronto, acabou. Amém? E pronto. Não, se não for desse jeito, não for o Senhor que faz. Ué. Aí a gente se acha dono de Deus por causa disso. Aí quando a resposta da oração não vem do seu jeito, você fala assim: não é de Deus. Ué, por quê? Só porque apertou um pouquinho? Só porque para chegar na resposta doeu um pouquinho? Não é de Deus? Ah, bom, viu? A igreja está orando. Olha aqui. A igreja está orando, mas não tem ninguém se arrepiando. A igreja está orando, mas não tem coluna tremendo. Formas de Deus trabalhar, é isso que eu estou falando. Atos capítulo 16, o que aconteceu com Paulo e Silas? Enquanto eles oravam e cantavam, o cárcere, os alicerces do cárcere começou a tremer. A igreja está orando do outro lado da cidade. Tem alguém, a prisão está tremendo? Não tem coluna. A igreja não está se arrepiando. Mas Deus está em algum lugar se manifestando, porque a igreja está orando. Irmãos, oração, você não ora por obrigação. Porque a partir do momento que tudo que você faz para Deus é obrigação, Deus não recebe. Deus não recebe. Oração é deleite. Oração é prazer. Eu amo orar. Eu amo falar com Ele. Por que você ora? Porque eu amo falar com Ele. Deleite, prazer. Eu vou orar porque senão Deus não faz. Eu vou orar, não. Deus não depende da sua oração, você que depende. A oração não é para Deus saber. A oração é para você saber que Deus já sabe. Você está aqui, irmão? Deus já sabe. Não sabe? Mas você precisa orar para você entender que Deus já sabe de todas as coisas. É por isso que eu oro. Porque na medida que eu oro para ser, para se tornar. Eu não oro para ter. Porque quando eu oro para ser caráter, eu estou apto a ter daquilo que Ele tem para mim. Só está apto a ter aquilo que pede quando se torna aquilo que ora. Então deixa eu te falar para você uma coisa. Você não tem noção aonde Deus está entrando como resultado da sua oração nessa noite. Não, só vou falar igual eu fui no culto de assembleia ontem. Só a irmã aqui, só ouvi um glória só desse lado aqui. Vou repetir para esse lado aqui, pera aí. Você não tem noção. Aí eu tenho que comentar até a voz, né? Aonde Deus está entrando como resultado da sua oração. Eu tento ser pentecostal, mas vocês não deixam. Irmãos, Deus se manifesta em algum lugar.
em que eu não estou vendo e nem sentindo, mas Ele já está entrando. Eu não estou vendo, eu não sei por onde Ele está vindo. Mas já ouviu falar do silêncio de Deus? É isso. Ele trabalha assim. Ele trabalha por todos aqueles que nele esperam. O que importa é que Ele está trabalhando. Agora escuta uma coisa. Temos um problema. Qual o problema? O problema é que nós oramos querendo um resultado de Deus, mas nunca oramos para ser um resultado de Deus na vida de alguém. Você já foi resultado de resposta de oração na vida de alguém? Talvez é porque estamos nos preocupando muito em ter o resultado, em querer. Mas começa a orar diferente. Deus, eu quero ser um resultado da oração de alguém. Porque a oração faz mais que eu seja um, do que para obter um resultado. Deus está dentro da prisão de Pedro. Eu estou quase terminando. Aí olha o versículo 7. De repente sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocou Pedro do lado, ó. Tocou lá na ilharga do Pedro e despertou dizendo: Pedro, levanta, levanta depressa. E na hora caiu ali as algemas. E disse-lhe o anjo: Pedro, calça o sapato, calça suas sandálias, veste sua roupa, me acompanha. Olha aqui. Pedro levanta, e para mim, para sua surpresa aqui, Pedro levanta e as cadeias caem ao chão. Ninguém pegou. Vou repetir. Pedro está preso, Pedro está algemado. O anjo desce e diz: Pedro, levanta. E na medida que Pedro levanta, as cadeias se soltam. Só que ainda ele está dentro de uma prisão, mas está sem cadeias. Não tem mais cadeias, mas está atrás de uma prisão. Mas escuta uma coisa: enquanto a igreja está orando, e mesmo ela sem saber, as cadeias de Pedro já caíram. Então pega isso aí para a sua vida. Sem você saber, enquanto você está orando, cadeias já estão sendo quebradas. Porque a igreja está orando. A sua oração está fazendo Deus soltar cadeias. Aí ele fala: Pedro, se arruma, veste sua roupa, calça sandália, me acompanha. Aí, deixa eu te explicar. Existe uma profundidade tão grande que Herodes colocou Pedro naquele lugar, com mais ou menos 16 soldados. 16 soldados, cada 16 soldados ficavam numa porta. E dentro da cela de Pedro tinha mais 2 soldados dentro com ele, aquele estava preso. Olha aí. Aí o anjo vem. Eu tenho que tirar o microfone, tá vendo? Aí o anjo vem, calçou, vestiu a roupa, agora me acompanha. Por quê? Por quê? Escuta. Porque se você pisar onde eu estou pisando, você vai passar onde eu estou passando. Deixa eu te falar uma coisa. Faça da sua vida, irmãos, uma oportunidade aonde Deus, de você e eu pisarmos aonde Deus está pisando, de passar onde Deus está passando. Mas é diga: cadê a chave? Está com Deus e Ele precisa de chave. Precisa. Pedro então passa pelas portas, 16 portas, e o texto diz: e Pedro pensava que era um sonho. Ó, e o texto diz: e o anjo se apartou dele, sumiu. Olha lá, e Pedro saindo seguia, e não sabia que era real, mas pensava estar tendo um sonho, uma visão. Ó, todo lado de fora, está acontecendo.
E é assim que Deus faz, né? Tem coisas que parecem sonho para nós. É ou não é? Só posso estar sonhando. Agora escuta aqui. Quem matou Tiago? Agora vai apertar. Quem matou Tiago? Quem matou Tiago? E se eu te falar que foi a igreja? E se eu te falar que foi a igreja que matou Herodes? Que matou Tiago? Escuta aqui. Atos capítulo 12, versículo 17. Olha o texto. Pedro aparece do outro lado da porta, batendo na porta. Aí, quando eles viram Pedro, não é heresia não, viu, irmão? Aguarda aí. Diga que eu falar essa heresia que eu largo o microfone. Obrigado, irmã. Olha aqui, escuta que presta atenção para você raciocinar junto comigo. Olha o que o texto diz. Acenando para Pedro para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago. Anunciar a quem? A Tiago. Mas cadê Tiago? Está morto. Tiago não morreu? Tiago não morreu, irmãos? Nós não lemos aqui? Tiago pegou ele e matou. Pronto, o Herodes pegou ele e matou. Acabou. Estou te falando para você uma coisa. Quando que a igreja matou Tiago? Aonde? Agora a pergunta é: aonde a igreja estava quando pegaram Tiago? Porque o texto aparece para nós o quê? Aparece a igreja orando para Pedro, mas não aparece a igreja orando para Tiago. Aonde estava a igreja quando Herodes pegou Tiago? Agora vai. Talvez de ter tido lavando algumas vasilhas, talvez de ter tido marotanando numa Netflix, talvez perdidos mexendo no WhatsApp, enquanto era para estar orando, talvez perdidos mexendo no Instagram mesmo, já mexeu o dia todo e continua mexendo, não tem nada para mexer, mas continua subindo a telinha do celular, e não tem nada para mexer, enquanto era para estar orando. A igreja se torna corrupta não é quando ela rouba dinheiro dos fiéis. A igreja se torna corrupta dentro da eclesiologia. Ela se torna corrupta quando ela falha em atender o seu chamado. Orar. Quem matou Tiago? Aonde a igreja estava quando pegaram Tiago? Deus não é o mesmo? Deus não é o mesmo? Deus não é o mesmo? Se a igreja orasse, Deus poderia livrar Tiago. Deus orou para Pedro, a igreja orou para Pedro, Deus livrou Pedro. Até quanto tempo ficaremos nós distraídos, xingando políticos, perdendo o nosso tempo e vendo? O crente tem que ver jornal? Tem, porque senão não vai saber o que hora. Tem que ver jornal? Tem. Mas dá para ficar um momento e desligar a televisão e dobrar o joelho e orar? Dá para parar um tempo de murmurar e questionar porque abre, porque fecha, porque isso, porque aquilo, e começar a dobrar o joelho e orar? Quantas coisas perdemos no ano de 2020 e já estamos perdendo esse ano de 2021 porque estamos deixando de orar? Quantos? Você vai perder ainda quantos? Você vai perder quantas coisas até dezembro para você começar a orar? Quantas coisas? Porque se tivesse orado por Tiago, Deus é o mesmo. Mas as preocupações da vida, as preocupações nos fazem fazer isso. Oração é disciplina. Oração, quando disciplina, vira hábito. Quando eu disciplino o meu corpo em alguma coisa, seja na leitura, seja em alguma, seja o que for, vira hábito. E o que nós estamos mais deixando de fazer hoje é de orar. Nem para dormir hoje nós oramos mais direito. Já oramos deitado. Deus, obrigado. Amém.
oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, mas quando o justo não ora, o ímpio prevalece. E quando o justo não cumpre o seu papel, e quando a igreja deixa de cumprir o seu papel, aí começa a reclamar, né? De um, do outro. É tempo de voltar a orar como você orava antes. É tempo de se arregaçar as mangas mesmo e cair com a boca no pó e começar a orar. Diga, não tem tempo. Se Deus dá tempo, é Páscoa, não é? Olha o tempo que você vai ter. Vai orar. Você vai perder Pedro ou vai orar para ele sair? A perda de Tiago não pode inibir de você soltar Pedro. Aquilo que você perdeu lá em ano 2020 não pode inibir você de viver o que Deus tem para você no ano 2021. Davi chorava pela morte de Saul e Jonatas. E Samuel chega para ele e fala assim: até quando você chorarás por eles? Até quando você vai ficar assim e vai começar a viver aquilo que eu tenho para você? Tem gente que se converte ao cristianismo e não sabe o que é orar. Essas caixinhas dos pastores aí, o que mais a gente vê é jovem perguntando: como é que se ora? Eu não sei orar. Vai ler Bíblia. Como é que ora? Orar é falar com Deus, é diálogo, é isso. Obras sem oração vira fariseu. Deixa eu terminar, né? Aí Pedro olhou para o lado, olhou para o outro, sai correndo. E ó, pode ficar batendo no microfone senão, desculpa, tá? Bateu. Vem a jovenzinha Rode lá, levanta aquele negocinho, olha assim, toma um susto, solta o negócio e sai correndo pela casa. É Pedro, é Pedro, é Pedro, Pedro está aqui. Olha nós aí agora, a igreja. Deixa de ser doida, menina. É um fantasma, é o anjo dele que você está vendo. Não, ela é Pedro, sim, é Pedro. A voz é igual a dele. É igual nós, irmãos. É ou não é? Nós oramos, até cremos, mas quando chega a gente faz mentira. É mentira, eu não estou acreditando. É verdade, é mentira. Mas aí ela anuncia para todo mundo que é Pedro. Mas escuta uma coisa aqui. Não foi a igreja que foi até Pedro. Não é você sair daqui e ir atrás de profetas e profetas aí fora, atrás de profecias, revelações, para ouvir Deus falar. Deus ainda fala. Está aqui. Por quê? Porque me mostra na Bíblia, quando você foi atrás. Porque eu aprendo com a Bíblia que eu não preciso ir atrás. Eu aprendo com a Bíblia que quem ora, as bênçãos correm atrás dele. Não, ninguém pegou. Vou parar, deixa eu voltar aqui. Eu aprendo com a Bíblia que os sinais seguirão os que creem. Eu aprendo com a Bíblia que quem ora, os céus sabem o endereço de quem ora. Não foi a igreja que foi até Pedro, mas foi Pedro que bateu na porta dizendo: eu estou aqui, eu cheguei. Os céus te conhecem, irmãos. Os céus te conhecem, meu irmão.
O anjo foi chamar Pedro, mas foi a oração que foi buscar o anjo. A igreja não orou por Tiago, mas perdeu Tiago. A igreja orou por Pedro e Pedro foi liberto. Se você não orou no ano 2020 e perdeu Tiago, muda a tática. Começa a orar por Pedro. Por quê? Por quê, Edgar? Porque está caminhando em direção à sua porta. Pode até demorar o tempo que for, mas Deus está reservando a resposta da sua oração. Deu para você entender? E nós vamos fazer uma coisa aqui agora, o que nós fizemos pela manhã. 8h05. Mas eu fiz o compromisso de Deus de fazer isso. Todos nós vamos nos ajoelhar agora. Quem puder e quem quiser. Mas eu peço que você se ajoelhe para orar. Nós vamos fazer um clamor aqui pela nossa nação. Pela nossa nação brasileira, por Minas Gerais, por Belo Horizonte, pelos bairros circunvizinhos aqui. Nós vamos orar. Fiz isso pela manhã e está havendo aí